Olá, o meu nome é João Vitor Panda e a gente está começando aqui o primeiríssimo Crônicas de Nada. Como que vai funcionar? Eu vou te apresentar primeiro o nosso índice, que é para você sentir o que vai ter nessa primeiríssima edição de inauguração, cortando a faixa vermelha. Bom, a gente começa aqui com as notícias da semana, porque o que eu faço aqui é jornalismo, não deixa de ser. E depois, se provando mais jornalismo ainda, a gente tem uma entrevista exclusiva com uma fã de Fórmula 1. Depois a gente parte para a receitinha da semana. Vou te ensinar a fazer um caldo de legumes sem legumes. Depois a gente tem um texto que foi generosamente doado. A gente vai ler esse texto e tecer alguns comentários aí. E a gente vai terminar com uma coluna. Uma coluna como uma coluna de jornal, uma coluna de uma revista. Porque isso aqui, eu não sei se eu te falei, mas isso aqui é uma revista. O Crônicas de Nada é uma revista digital falada, que você pode ler com os seus ouvidos. Tá preparado? Então vamos lá, vamos para as notícias. Bom, vamos lá, vamos começar com as notícias aqui, porque já expliquei, o que eu faço aqui é jornalismo. Se tem notícia, tem entrevista, é jornalismo. Então vamos para a primeira aqui, ó. Tá ouvindo isso? Isso aqui é a borda de uma taça de vinho e nessa semana eu aprendi como passar o dedo pela borda e produzir um som. E eu quero que os maestros, pianistas aí da audiência que tenham ouvido absoluto me digam qual era a nota que eu tava tocando aqui. Eu tô tomando uma taça de vinho porque essa é a minha maneira, a minha forma leve, divertida de fazer jornalismo, né, cara? Com uma taça de vinho na mão, um cigarro entre os dedos e aqui uma máquina de escrever diante de mim. Bom, essa foi a primeira notícia da semana, agora a gente vai para a segunda notícia da semana. Essa semana, eu, João Vitor Panda, eu me apaixonei pelo ex-apresentador do Furo MTV, o Bento Ribeiro. Eu tava caminhando, ouvindo o podcast dele, que é o Ben-Hur, que ele faz com o Yuri Moraes, e eu falei, cara, que voz aveludada, que voz bonita. Aí eu dei uma conferidinha no Instagram dele, o cara tá um baita, o cara tá muito lindo, o cara tá forte, ele tem uma voz gostosa que apenas algumas décadas de tabagismo podem te proporcionar, ele é um pouquinho chato também, o que é fundamental num homem, então eu tô muito apaixonado pelo Bento Ribeiro, ex-VJ da MTV. Se você me conhece, sabe que eu sou um cara comprometido, tenho um amor na minha vida, mas paixão é paixão, né, cara, não vem ao caso. Não é algo que a gente controle. Bom, a terceira notícia da semana é que essa semana eu trabalhei numa festa de Halloween. E nessa festa de Halloween eu tava fantasiado de Fred Krueger e a minha função era aterrorizar as crianças. Eu tava responsável ali pelo entretenimento, eu tinha uma sala e nessa sala o entretenimento que eu tinha que proporcionar era o entretenimento assustador. As crianças entravam e tinha uma pequena performance ali, uma contação de história, e o meu objetivo era que as crianças se mijassem de medo, e eram crianças até 13 anos, então era bem fácil, né? Então vou te explicar como que era a sala, mais ou menos. Eu tava fantasiado de Fred Krueger, tinha um pentagrama no chão, pintado num pano, tinha uma espécie de altar com 3 lixeiros, assim, uma coisa bem fúnebre, uma iluminação bem baixa, com uma luz vermelha. A outra fonte de luz era uma TV com uma pintura do Goya, que tinha o demônio numa roda e a pintura estava toda vermelha, brilhando uma luz vermelha na sala. E crianças de até 13 anos entravam lá e eu tinha que fazer elas se mijarem de medo. Então eu contava uma história, que era uma história de uma criatura que dava 7 passos. E daí a minha namorada estava na sala vestida com um vestido todo banhado em sangue falso, segurando uma manga descascada na mão, coberta de tinta vermelha e corante, que parecia um coração, e numa hora ela berrava. Era um inferno. E daí no final eu falava que depois de todo o ritual que havia sido feito, a alma das crianças agora pertencia ao diabo, elas já iam pro inferno. E bem no final da apresentação eu falava, hoje à noite, quando vocês estiverem prestes a cair no sono, achando que vocês estão escapando dessa realidade, vocês vão ouvir os mesmos 7 passos aqui dessa história. E isso vai significar que a alma de vocês pertence agora ao meu mestre.
E foi muito legal. Eu tava só cumprindo ordens, falaram que era pra assustar as crianças. Mas uma delas, cara, era uma menina muito fofinha, ela devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos. Ela tava com era uma Halloween, né? Então ela tava fantasiada de caracol, ela tava com uma fantasia bem fofinha. Uma mochilinha nas costas, que era o casco do caracol, assim, perfeito. Mas ela saiu da festa chorando, ligou pra mãe dela, falou que ela tava apavorada e que ela queria ir embora. Então ela foi embora antes do concurso de fantasia. Acho que ela era uma forte candidata a vencer. Bom, agora a última notícia. Essa semana, eu que sou um atleta de caminhada, eu caminhei, ao total, essa semana eu caminhei 33 quilômetros. Eu não sei se isso parece pouco para você, alguém caminhar 33 quilômetros numa semana, então eu trouxe um dado curioso aqui, que a distância da cidade do Rio de Janeiro até a cidade de São Paulo, sabe qual é? São 466 quilômetros. Então, por muito pouco, tipo, se eu andasse mais uns 430 quilômetros, eu teria percorrido a distância do Rio até São Paulo. Bom, essas foram as notícias, agora a gente vai para a entrevista. Galera. Então agora a gente vai pro próximo trecho, a próxima etapa, completando aos poucos aí o nosso índice, que é a entrevista. E a entrevista dessa semana, pessoal, putz, vocês não perdem por esperar. Eu entrevistei uma fã de Fórmula 1 para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aí nos bastidores desse esporte que, dominava os domingos da Globo, agora passa na Band, e do nada tem adolescentes com avatar de pilotos, de equipes, de escuderias, dominando o Twitter, a timeline. O que está acontecendo aí? Então eu convidei aqui uma fã de Fórmula 1 para me dar uma entrevista. Vale explicar que inicialmente eu falei que isso aqui é uma revista digital falada, mas inicialmente ia ser uma revista escrita, né? Eu ia fazer texto. Mas, dá muito trabalho, né? Falar é muito mais fácil. Então, eu fiz essa entrevista de forma escrita e eu vou ler aqui as respostas. E, cara, você não perde por esperar. Respostas chocantes, totalmente chocantes. A minha entrevistada, fã de Fórmula 1, se chama Vicky Nelson. Ela é publicitária, escritora, influencer, fã de Fórmula 1, mas, acima de tudo, filha de Deus. Então, minha primeira pergunta para Vicky Nelson foi a seguinte: na sua opinião, o que é Fórmula 1? Ela me respondeu: Fórmula 1, ou F1, é uma categoria automobilística onde muita gente rica investe em carros muito rápidos, com pilotos de todo mundo, correndo em pistas malucas mal espalhadas, geograficamente falando. As equipes, além de ter bons pilotos, precisam ter bons funcionários e um carro tunado. É muita emoção, porque cada ponto pode mudar o rumo do campeonato, tanto de construtores quanto de pilotos. É a trend do automobilismo, onde todo mundo com gasolina no sangue quer chegar um dia, seja correndo ou trabalhando. Na minha percepção aí foi isso, né? Que a Fórmula 1, ela é a série A do automobilismo. E mais pra frente aí, na terceira pergunta, você vai ver que é bem por aí mesmo. Mas a minha segunda pergunta para fã de Fórmula 1 foi: existe uma popularização da Fórmula 1 entre os jovens? Pode ser só impressão minha. E olha o que ela respondeu. Olha, Panda, na verdade existe sim. Na Itália e em alguns países europeus é bem comum estar culturalmente nas famílias a torcida por alguma equipe, principalmente a Ferrari, que é tão histórica. Já aqui no Brasil, a cultura tinha caído um pouco entre os jovens. Porém, a Netflix acabou lançando uma série chamada Drive to Survive, que mostra os dilemas das equipes, as emoções, os bastidores. E isso vendeu muito bem o esporte para cá. Além da popularização no Twitter, com uma comunidade carinhosamente chamada de F1TT. Com essa popularização, os conteúdos acabaram sendo mais parecidos com os de fanbase de cultura pop, assim atraindo jovens de todas as camadas possíveis da rede. Isso aí é uma coisa que o jovem se apega muito fácil, né? Eu aqui me incluo como jovem também, que eu tenho só 23. Mas os jovens ainda mais jovens, eles gostam de fazer parte de um fandom, de um K-popzinho, de um filme, uma série. E a Fórmula 1 está proporcionando isso para os jovens também, aparentemente. Lembra lá na primeira pergunta, quando eu falei para vocês que eu tive a impressão aí de que a Fórmula 1 era a série A
do automobilismo, eu formulei a nossa última pergunta para nossa fã Vic Nelson. Aliás, um grande beijo, um agradecimento aí, se ela estiver ouvindo, pela participação aqui na primeiríssima edição do Crônicas de Nada. E olha a terceira pergunta que eu formulei aqui para ela. Existe a Série B da Fórmula 1? Você acompanha? Quem é o Vasco das corridas? E o que ela respondeu vai te chocar. Então, não é exatamente uma Série B, mas sim categorias que a gente chama de Road to Formula 1. Normalmente, quem quer seguir carreira na Fórmula 1 começa no kart, bem novinho, e já começa a competir. E existem várias etapas que normalmente os que se destacam entram para as bases. F4, F3, F2 e a sonhada F1. Alguns fazem outros estilos de corrida, como a Indy, DTM, Le Mans, 24, por aí vai. Mas a maioria quer a Fórmula 1. Ela, acompanho todas. A F3 é uma que eu amo de paixão e me entretém mais que a Fórmula 1 às vezes. Às vezes no futebol também, né? Um joguinho da Série B é bem mais legal que ver um jogo da Série A. Mas voltando. O Vasco das corridas é a Haas. Não sei pronunciar, mas é H-A-A-S. Esse aí é o Vasco do automobilismo. O segundo... A interpretação da Vicky é que o Vasco é um time muito ruim, né? Eu não quero ofender nenhum dos vascaínos aí, não é o caso. O segundo piloto deles é tão ruim e roda tanto que chamam ele de Mazepin. Não entendi isso também. Mas toda a categoria tem equipes e pilotos bem fracos. Porém, tem talentos. E aí o talentos, ela botou o S como um cifrão. Pô, incrível entender um pouco mais aí desse universo da Fórmula 1. Muito obrigado, Vic Nelson, por essa entrevista fantástica. E se você ficou curioso aí para conhecer um pouco mais desse mundo ou de outros mundos, segue aí a Vitória lá no Twitter. O Twitter dela é @haywardin. Um beijo. Vamos para a próxima etapa agora. Tô terminando mais uma taça aqui e chegando na próxima etapa do nosso índice aqui, da nossa revista digital falada, Crônicas de Nada. E a gente tá chegando aqui na receitinha. E olha, dessa vez é pra, sabe, segurar o lóbulo da orelha e balançar em sinal de delícia. Porque o que eu vou ensinar pra vocês, a receitinha de hoje é o caldo de legumes sem legumes. Vamos lá. O caldo de legumes sem legumes, muito mais que uma receita, ele é um conjunto de boas práticas. São coisas para você ter ciência aí quando você estiver pilotando um fogão, cortando coisas na sua tábua de cortes aí. Qualquer preparo que você for fazer, no mínimo, né? Sei lá, no mínimo, sei que a gente tá em crise aí, mas pô, se você for comer uma coisinha mais naturalzinha, o mínimo que você vai fazer é picar uma cebola e cortar um alho, no mínimo. Vou fazer um arroz. Porra, corta uma cebola, pica um alho. Vou refogar uma calabresa. Porra, corta uma cebola, pica um alho. Vou fazer um brigadeiro. Fatia um alho, pica uma cebola. Entendeu? Mas existe desperdício nesse processo, né? Porque às vezes a casca ali, ou a pontinha da cebola, a pontinha do alho que a gente corta para facilitar, acabam indo fora. E a gente sabe que no Brasil de Jair Bolsonaro a gente não pode desperdiçar comida aí, porque a coisa tá feia. Então, o que eu sugiro? Um conjunto de boas práticas que consiste, primeiramente, em você ter um pote com tampa, e nesse pote, toda vez que você for cortar alguma coisa, um pimentão, uma abóbora, uma cebola, um alho, você vai guardar as cascas, as aparas, as pontinhas, você vai guardar tudo nesse pote. E você vai armazenar isso onde? No congelador, que é pra garantir que nada vai estragar. Mas também você não vai ficar juntando por meses, né? Juntou, encheu o pote lá no seu congelador com casca de abóbora, casca de cebola, ponta de alho, o núcleo ali, o coração do pimentão que você ia jogar fora, tá tudo ali congelado, você vai botar isso tudo numa panela, vai encher de água e você vai ferver. Ferveu, baixa o fogo, deixa ali tampado, coisa de 20 minutinhos, desliga, fechou. Você vai coar isso e com isso você vai ter um caldo de legumes feito inteiramente sem legumes.
apenas com coisas que iam ser jogadas fora. Ah, mas eu usei as cascas, usei as pontas, usei os aparos. E os legumes, eu jogo fora? Não, você não vai jogar fora os legumes. Para você aprender o que você fazer com os legumes e não jogar fora, você tem que, continuar acompanhando aqui a nossa revista, porque na próxima edição eu vou ensinar para vocês uma receita chamada proteína deitada eternamente em berço esplêndido, que utiliza várias leguminosas. Entendeu? Ah, gasta muito gás fazer isso, vou ficar fervendo casca. É uma escolha sua. Uma escolha sua. Se você quer ou não ter um delicioso caldo de legumes sem legumes para usar em diversos preparos aí na sua cozinha. Ah, mas eu nem uso legume para cozinhar, eu compro tudo pronto, dá muito trabalho. Você também vai dar muito trabalho para os seus filhos quando você for um velho incapacitado que não consegue fazer nada porque não comeu legumes ao longo da vida. Vai dar muito trabalho para muitas pessoas. E, cara, com esse caldo de legumes, você vai estar acrescentando sabor e vitaminas em vários momentos da sua vida. Você vai fazer um arroz, em vez de fazer um arroz com água, faz com caldo de legumes sem legumes. Você vai fazer um feijão, em vez de usar água, usa o caldo de legumes sem legumes. Vai passar um café? Já entendeu, né? Usa o caldo de legumes sem legumes, sabe? Adicionando sabor e vitamina em todas as refeições. Tá bom? É isso aí. Bom, vamos nos encaminhando aí para os momentos finais do primeiríssimo Crônicas de Nada. Agora a gente recebeu aqui um texto que foi doado, gentilmente, concedido a nós, pelo meu amigo Evaldo Neto. Esse é um momento mais sério do programa, um momento em que o Evaldo trouxe pra gente aqui um pouquinho de literatura, um pouquinho de beleza, de reflexão. Então vamos lá. Antes a biografia, né? Evaldo Neto é fotógrafo, escritor, publicitário, corintiano, mas acima de tudo é filho de Deus. Então vamos lá, o texto se chama Signo e é mais ou menos assim. Uma vez um barco, diriam-lo uma nau, cortou a terra mais a fundo para que o mar esticasse suas pernas de sal. Esse anticabo, argola incompleta de terra, trouxe para dentro o que era de fora. Não tem problema, o azul a tudo se incorpora. Tanto faz de onde o barco veio, se tinha vela, se tinha freio ou se estava inteiro. Era um barco feio, um barco tão feio que os nativos questionaram se era mesmo um objeto ou se era só um abjeto, um desafeto ou um erro de projeto. Quão grande uma coisa precisa ser para deixar de ser objetificada? Se um prédio não é um objeto, um barco é um objeto? Fato é que um barco em miniatura, um navio, lancha, veleiro, bater ou canoa, é um objeto. No dialeto dos objetos, que não nasce em nenhum folheto, mora um segredo secreto, guardar objetos debaixo de um teto. Muitos ou poucos, os tocos se escondem no breu, uma vaga história de uma vida no museu. Museu como acúmulo, museu como adubo, museu como mundo e museu como túmulo. Túmulo de objetos. O barco feio que chegou não existe mais. Foi comido pela areia ou guardado nos cabelos da sereia. O tempo, essa teia, é uma cadeia, sem barra, para os barcos em farra. Agora fica muito mais fácil perceber, passinho atrás de passinho, o mundo pequenino vai ficando mais pertinho. 2 entradas, por favor. E numa sala escura, luz amarela insegura, o mar que não existe vai roendo o ouvido, como se fosse possível, do tecido da madeira, nadar na água do que já foi vivido. Eu é que não duvido. Tá tudo resolvido. Porra! Não. O cara é bom, hein? Caramba! Quanta literatura que foi apresentada aqui pra nós. Eu tô com a língua um pouco enrolada, mas a culpa é do vinho. Muito difícil. Esse texto que o Evaldo generosamente nos doou, chamado Signo, um texto totalmente semiótico, totalmente poético, um texto aí que ele me falou que é sobre museu, mas também é sobre o objeto em si, né, cara? Isso nos leva já aqui, ó, de bate pronto,
pro finalíssimo momento desse programa. O último momento desse programa também continua nessa reflexão de objetos, mas é a minha coluna, né, cara? Falei que isso aqui é uma revista, a revista tem coluna. E eu sempre quis ter uma coluna, porque uma coluna é uma desculpa para você escrever toda semana, né, cara? A diferença é que aqui, com o meu próprio veículo, onde eu tô publicando essa coluna, eu não vou ganhar um centavo, né? Não vou ganhar um tostão. Mas tudo bem. E da mesma forma que eu faria se eu tivesse uma coluna num veículo respeitado, eu ia fazer de última hora. Então eu tô fazendo agora aqui, ao vivo. Mas toda essa reflexão sobre objetos aí, teve uma vez que nessas mesmas linhas eu tava conversando com esse mesmo Evaldo sobre uma casa, né, cara? Porque a casa, ela é também um objeto na minha concepção. A casa é a coisa mais foda que nós, como humanidade, podemos fazer, né? Porque a casa é a construção de um lugar, e um lugar ocupa um espaço na sua cabeça, a sua memória, ela tem conexões geográficas com os lugares que você habita. E pensando nisso, eu lembrei que recentemente a casa, que era a casa da minha infância, ela foi demolida. E eu sabia que ela ia ser demolida em algum momento, porque tiveram aí idas e vindas e rolos de família, e essa casa ia ser demolida para virar algum outro objeto. E ela foi demolida. Eu não sabia quando ela ia ser demolida, e eu não fui lá antes, porque, tenho muitas memórias desse lugar, né, cara? Vivi ali de não sei quantos anos até os 20 e poucos, encontrava amigos ali direto, jogava muito League of Legends lá dentro, desenhava o caralho. E daí ela foi demolida. E a minha mãe, do nada, me mandou a foto do terreno sem a casa. E, foi um choque muito grande. Eu comecei a chorar, assim, desesperadamente. Aí eu me senti meio besta, porque, é só uma casa, cara. É só um monte de tijolo, né, e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que é besta, chorar por isso não é. Porque, era uma casa que tinha muitos significados ali, né? E no dia que eu mandei isso no meu grupo de amigos lá, no ZipTzopt, no WhatsApp, falei, cara, foi demolida a casa, que a gente jogava um truco aí, se divertia, e todos os meus amigos, cara, a casa, passei lá na frente, não tinha nada. Isso lá em São Francisco do Sul, né, eu não moro mais lá. Aí a gente, teve um lapso de empolgação, um momento de muita empolgação, e aí que vem o nome dessa coluna, né, que é o último episódio da nossa juventude. Nesse lapso de empolgação, a gente combinou que, vai chegar o feriado, a gente tem que ir lá nessa casa, nesse terreno que não tem mais casa agora, e a gente tem que, fazer um festerê danado lá naquele terreno pra, derrubar a vizinhança, fazer uma festa lá nos escombros desse lugar que nos abrigava. Esse lugar que, era um marco, um ponto de encontro da nossa juventude. E agora que a gente já tá aí nos 20 e poucos anos, tem um pouco menos de energia, eu sei que a gente ainda é jovem, mas tá acabando aí a nossa segunda adolescência, né? A gente falou, vai ser muito lindo, vai ser o season finale da nossa juventude. E aí, perfeitamente, de forma perfeita, a gente acabou desmarcando esse rolê, porque a gente viu que ia chover no dia. Daí, tenho que trabalhar no outro dia, vai chover. E a gente não foi, a gente não fez. E eu acho que o terreno tá lá. Não sei, talvez ainda esteja e não tenham construído nada. Mas esse foi aí o último capítulo da nossa juventude. A gente desmarcou um rolê nos escombros do nosso ponto de encontro, porque ia chover e a gente tinha que trabalhar no dia seguinte. Mas tudo bem, a gente ainda tem 20 e poucos anos aí. Talvez a nossa juventude seja renovada para mais uma temporada. Assim como esse programa, né, cara? Assim como o Crônicas de Nada, que vai chegando ao fim agora. Vou terminar a garrafa de vinho, dessa vez muito mais tranquilo, sem ter que falar aqui para um microfone. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, não tem problema. Mas se você gostou, muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Meu nome é João Vitor Panda e agora eu vou dormir hoje para acordar amanhã. Abraço!